Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estou gravando aqui para vocês hoje. Quem fala é o professor Marco Antônio Macarrão, professor de português e discursivas, né, no Revisão Concurso e turma de redação. Estou gravando para vocês um comentário de uma correção que a gente fez aqui no curso, né? O aluno me pediu, quis tirar algumas dúvidas. Eu perguntei a ele, falei, poxa, posso fazer um vídeo sobre o seu texto que a gente vai ser bom para você e ao mesmo tempo eu gero material, né? Então vamos que vamos. Bom, vamos lá, galera. Olha só. Eu vou pegar o texto em si direto, beleza? Tá lá. A questão que envolve a ampla relação entre a configuração do Estado social e democrático de direito com a defesa e garantia dos direitos humanos permite diferentes linhas de posicionamento crítico. Beleza. O Estado tem o dever de proteger e fomentar os direitos humanos. Contudo, não raro, o que se observa é o próprio Estado violando esses direitos das mais diversas formas. Beleza, é um texto cujo tema é a questão dos direitos humanos, direitos sociais, etc. Beleza? Tá. É uma boa introdução? Sim, é uma boa introdução. Tá bem escrita de forma geral, tem um errinho ou outro, por exemplo, aqui, ó, tinha que ter rolado vírgula, contudo, não raro, né? E assim vamos, tá vendo? Tem aqui as anotações. Isso aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é, porque esse texto está corrigido, foi corrigido pela nossa equipe, né? E eu estou mostrando agora para vocês alguns detalhes, explicando melhor algumas coisas para ficar mais claro ainda para vocês, mais claro para vocês, e também acrescentando algumas coisas, tá? E no vídeo seguinte eu vou apresentar a reescrita disso. Eu vou mostrar, aí eu joguei já no PowerPoint, no slide, porque aqui se eu jogasse, os comentários ficam bagunçados. Eu queria manter os comentários da nossa competentíssima equipe de correção, tá? Então, no próximo vídeo vai ser com o slide em si, tá? Aqui eu estou direto no Word. E aí eu vou reescrever este mesmo texto para que vocês possam enxergar algumas formas de consertar, de arrumar, de melhorar, né, o que está aqui nesse texto do nosso amigo, beleza? Então, bom, é uma boa introdução? Sim, é uma boa introdução. Coloca uma tese? Sim, coloca uma tese, né? Fala, né, que essa questão, essa ampla relação entre a configuração do Estado Social e Democrático de Direito com a defesa e garantia dos direitos humanos permite diferentes linhas de posicionamento crítico e defende, de alguma maneira, fala, né, que o Estado, que tem esse dever de proteger e fomentar, muitas vezes não cumpre isso, né, viola esses tais direitos humanos de diversas formas. Tá, beleza. Agora, a boa introdução de nada adianta, vamos dizer assim, se o texto não ficar de acordo com ela. Eu sempre falo, deixo claro, tento deixar o mais claro possível. Quando fala desenvolvimento, vou desenvolver o tema? Sim, não, ou não e sim. Como assim? Na verdade, primeiro de tudo, você tem que pensar em desenvolver a introdução. A introdução falou sobre o tema, então naturalmente você está desenvolvendo o tema. Mas a sua busca, a sua obsessão ali tem que ser por desenvolver a introdução. É isso que vai garantir ao seu texto a progressão textual adequada, tão batida. Isso aqui, por exemplo, tem foco no FCC, mas serve para qualquer banca, tá? A FCC é uma banca que tem exigido cada vez mais a devida abordagem do tema, né? E a progressão textual, o encadeamento de ideias feito de forma adequada. Além dos tradicionais quesitos que ela sempre exigiu muito, que era a parte, né, na parte de fundamentação, que não pode ser rasa, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Vamos ver se o desenvolvimento, né, segue o que deveria seguir aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para vocês, né, para ficar um pouquinho mais nítido ainda. Vamos lá. De um lado, o Estado exercendo o papel dele esperado, conforme a histórica Declaração Universal dos Direitos Humanos, regulador das relações sociais, atendendo os anseios e necessidades da população. Entretanto, não se vive uma utopia e as fragilidades do Estado são conhecidas. Portanto, essa função de zelar não é perfeitamente praticada. Complementando esse papel do Estado, há a figura do cidadão, que tem o dever de ser ativo como agente da sociedade. Segundo Zygmunt Bauman, questionar de forma correta constitui a principal diferença no que diz respeito à participação do ser humano na sociedade. Bom, o comentário que é feito aqui é o seguinte: não basta apenas apresentar uma citação, é preciso que essa citação dialogue claramente
com as informações que você trouxe. Foi o que escreveu nossa professora e corretora aqui do curso, Tatiana Salles. Certíssimo. E essa relação entre a citação e suas informações deve ser por você construída no texto. Tem que ser autoral. É a capacidade de análise e senso crítico que a Fundação Carlos Chagas tanto exige do aluno. Então, só citar algum autor, algum pensador, claro que isso já ajuda, mas só citar não resolve. Só citar é um pedaço da questão, é um pedaço do problema sendo resolvido, tá? Então, pode ser que diminua a sua perda de pontos, mas você ainda assim vai perder pontos, beleza? Eu vou mostrar daqui a pouco o que a gente precisa fazer. Bom, o comentário colocado. Esse parágrafo deveria fazer clara menção ao trecho em azul na sua introdução, mas não é o que ocorre, tá? Olha só, você fala aqui do papel complementar o papel do Estado, figura do cidadão, parará, papapá. O Estado tem o dever de proteger e fomentar os direitos humanos. Você deveria trazer esse tópico de forma mais clara, mais escancarada. Aqui você diz, de um lado, o Estado exercendo o papel dele esperado. Tá, qual? Aí era bom se escrever de novo mesmo isso daqui, alguma coisa parecida, tá? Pode até parafrasear, mas se puder, evite. Vai logo na veia mesmo, tá? Esse de um lado aqui, não sei se vai ficar tão bom, por quê? O papel de um lado, vamos pôr assim, de um lado o Estado exercendo o papel. Não, de um lado é o que se espera do Estado. Espera-se que o Estado exerça esse papel. Primeira coisa, né? Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá. Mas não é o que acontece. Então, esse de um lado, entretanto, para depois, olha só, por outro lado, esse de um lado, em tese, você estaria dialogando, né, com o por outro lado. É uma coesão, um elemento de coesão e coerência extra parágrafo, né? Ok? E não dentro do parágrafo. Então, muito cuidado. Por quê? Porque quando você vem aqui e fala, por outro lado, em diversos lugares ao redor do mundo, seja no Rio de Janeiro, cidade na qual no ano passado 1.124 pessoas foram mortos, 1.124 foram mortos, pela polícia e outros milhares executados pelas milícias, ou no Oriente Médio, faltou uma vírgula aqui, ou no Oriente Médio, onde grupos extremistas transformaram execuções e medo em cotidiano, notam-se áreas nas quais o descaso do Estado permite o domínio da violência. Então, ó, por outro lado, taranã, permite isso. Ô, gente, mas espera aí. Você estava dizendo aqui em cima que, de um lado, o Estado exerce, mas ele não exerce. Ele é falho. Então, esse por outro lado, como se fosse uma coisa oposta, na verdade não é tão oposta assim, percebe? Na verdade, nós estamos mais ou menos no mesmo diapasão, na mesma sequência ali, na mesma linha. Então, buscar alguma outra forma de ligar esses parágrafos seria interessante, tá? Continuando, nesses locais a impressão que se tem é de que não há notícia acerca da existência de documento algum ou de entidade que regulamentasse, não, que regulamente, né, as relações sociais. O que impera é a violência. Beleza. Assim, igual eu falei, temos probleminhas? Temos sim. Aqui a vírgula, deixa eu ver os outros comentários, concordância, né, que a gente apontou aqui. Olha só, a fundamentação é sempre fundamental, né? Quando você colocar a impressão que se tem, talvez não seja muito bom, por ficar um pouco coloquial, entende? Então, nesses locais, nota-se, observa-se, em vez de notas, porque já estava aqui, né? Presume-se, percebe-se, né? Alguma coisa assim. Eu entendo que você quis dizer que nesses locais parece não haver, né, nenhum documento ou entidade, né? Eu entendo isso, mas tome cuidado com isso no texto, tá? Aí vem a introdução, a conclusão. Portanto, observa que o papel do Estado com os direitos humanos forma uma relação necessária e delicada. Até mesmo nos locais em que o Estado pretende realizar seu papel de preservar esses direitos, ele acaba sendo falho por suas inúmeras deficiências. Bom, aqui você fala de deficiências que você mesmo realmente não mencionou, tá? Contudo, nos locais nos quais o Estado se distancia, nos locais dos quais, porque se distancia de algum lugar, o caos fica ainda mais evidente.
Eu não daria muito certo esse contudo, porque nós estamos falando de lugares, vamos dizer assim, está indo no mesmo sentido, não está criando uma oposição, uma diversidade, tipo, dá tudo certo para não, onde o Estado está presente, contudo não, o seu texto fala que onde o Estado tenta estar presente, fale, onde ele nem tenta é pior ainda. Então, assim, teria que ser algo nesse sentido de meio que quase que uma soma ali, tá? Então, vamos com cuidado. Um detalhe que me chamou a atenção é o seguinte: você fala aqui, olha, complementando esse papel do Estado, a figura do cidadão, tarará, tarará, mas você não traz nada disso na introdução. Você não fala do papel do cidadão na introdução, você fala apenas do papel do Estado. Tá? Você está dizendo, falando disso aqui em cima. Você não menciona exatamente o papel individual do cidadão ou até coletivo, do cidadão se organizando, da sociedade civil organizada, nada não. Você fala do papel do Estado. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Então veja bem, vamos lá. A temática foi abordada de modo superficial e confusa, sim, durante o texto, por conta dessa questão, então perde ponto, tá? Nós temos a questão faltar análise, né? Ou seja, você trouxe a citação, mas não trouxe uma análise ligando essas coisas, né? E você comprovou muito pouco ou quase nada seus argumentos, exatamente porque você até trouxe o cara, mas não conseguiu usá-lo a seu favor ali, tá? Acho eu que é o que teria... e aqui a progressão textual certamente. Falta melhorar o uso de conectivos, a divisão das informações, falta melhorar a sequência, essa relação que eu acabei de apontar no final, né, que falta entre a introdução e o desenvolvimento obedecendo aquela introdução, construindo a teia textual ali, ligando, costurando as coisas, enfim, faltou isso realmente. A nota não foi uma nota boa, né? Nós tivemos aqui uma nota final de 62,5, tá? Uma nota bem característica realmente para esse padrão de texto quando cai na mão do examinador da Fundação Carlos Chagas, beleza? Então, gente, agora eu vou partir para a lousa, né? E lousa digital aqui, né? Para poder comentar, reescrever esse texto partindo das mesmas ideias gerais aqui do texto que eu comentei agora, tá? Vamos lá, vamos ver. Bom, eu reescrevi a introdução. Por que eu reescrevi a introdução? Eu falei no início do vídeo que a introdução estava boa, e estava. Só que eu disse também que de nada adiantaria uma introdução boa se ela não tivesse uma relação clara, um diálogo claro o tempo inteiro com o desenvolvimento. Então eu acrescentei, para não retirar algo do desenvolvimento, até porque eu achava importante, eu acrescentei itens, beleza? Então vamos lá. A questão que envolve a ampla relação entre a configuração do Estado Social e Democrático de Direito com a defesa e garantia dos direitos humanos permite diferentes linhas de posicionamento crítico. Até aqui eu não fiz nenhuma alteração, tá? Agora eu trago. O Estado tem o dever de proteger e fomentar os direitos humanos. E os cidadãos têm o papel de, direto ou indiretamente, fiscalizar as ações do Estado nesse sentido. Como assim, direto ou indiretamente? Pode ser pelas ações individuais ou pela representatividade, né, do voto, por exemplo, né, quando você elege alguém em tese para fiscalizar o governo, o Estado, né? Contudo, não raro, o que se observa é o próprio Estado violando esses direitos das mais diversas formas e a população passiva inerte diante disso. Então, a população passiva inerte diante disso. É o que a gente mais vê, segundo vamos dizer assim, a linha de raciocínio de quem apresentou o texto misturada com a minha, beleza? Ok? Eu tentei, como eu disse, manter o máximo da estrutura anteriormente apresentada, tá? Da ideia, perdão, do conteúdo. Cabe ao Estado proteger e fomentar. Olha só a diferença. Eu trouxe aquele mesmo trecho que estava em azul, ó, beleza? Cabe ao Estado proteger e fomentar os direitos humanos. Só que eu coloquei aqui o cabe. Esse é o papel que se espera dele. Dele de quem? Do Estado. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto. Em vez de pôr 2 pontos, eu pus ponto, né, e fui adiante. Deve ser regulador das relações sociais, atendendo os anseios e as necessidades da população,
mas as fragilidades são conhecidas e constata-se cada vez mais que tal zelo do Estado, né, está distante de ser praticado em níveis razoáveis. Bom, um dos problemas que faltou era você trazer isso para um caso concreto, né? Você trazer exemplos concretos, uma vez que não houve menção a nenhum estudioso. Você pode argumentar, para a FCC a prioridade é argumento de autoridade, menção a estudiosos no assunto, pensadores, enfim, e eles preferem, como a gente já fala sempre nos nossos cursos, né, o pessoal do multiculturalismo, né? Mas vamos lá, aí o que eu trago? Trago um exemplo, que é uma outra forma de comprovação, por exemplificação concreta. É o que se vê cotidianamente nas comunidades do Rio de Janeiro. Do que eu estou falando? Estou falando disso como exemplo, tá? Exemplo de quê? Exemplo de situação em que o Estado não cumpre, é frágil, né, a questão da defesa dos direitos humanos. É o que se vê cotidianamente nas comunidades do Rio de Janeiro, em que policiais acabam lavrando autos de infração para encobrir crimes de execução por eles mesmos praticados. Aquela história do policial chegar numa comunidade, numa favela, e às vezes em vez de, né, vamos dizer assim, de fazer a abordagem, já chega atirando, e aí montam um flagrante de alguma maneira ali para poder lavrar um auto de infração, que é aquela situação em que ele diz que atirou, que acabou matando para uma espécie de legítima defesa, vamos dizer assim, tá? Grosso modo falando, não entrando na questão técnica aqui do direito penal, militar penal e qualquer coisa parecida, beleza? Então eu trouxe um exemplo, pronto, tornei mais forte esse parágrafo. Repare que em comparação ao texto que eu apresentei inicialmente, ao texto original, vamos dizer assim, eu já acabei meu parágrafo sem falar de quê? Sem falar exatamente daquilo que eu incluí lá na introdução. São cidadãos. Uai, o que você fez isso, Macarrão? Ó, criei um outro parágrafo. Por quê? Porque aí vamos lá. Este parágrafo aqui, vou chamar de A, tá? Esse parágrafo aqui, A, está dialogando com isso daqui. A. Beleza? Ó. Estudo aqui é A até aqui. Ok? Beleza? Aí, este parágrafo aqui vai tratar de B. Somando-se ao papel do Estado, há a figura do cidadão, que tem o dever de ser ativo como agente da sociedade. A população precisa... Aí, vamos lá. Então, eu trouxe o tópico. Qual tópico? Este aqui, ó. Que está em caixa alta, ó. Ó. E os cidadãos têm o papel de, direto ou indiretamente, fiscalizar as ações do Estado nesse sentido. Pronto. Trouxe aqui, não trouxe? Beleza? Ok? Não quis funcionar direito, mas foi, né? Então eu trouxe o tópico. Aí vamos lá. A população precisa participar ativamente da vida política de sua cidade. Aí esse parágrafo aqui é, vamos dizer assim, em boa parte ele é novo, porém tentando encaixar algo que faltou. Lembra que eu mencionei na correção, que a equipe mencionou na correção, que faltava, não adiantava só citar alguém, mas relacionar de forma mais clara a citação com o texto em si, com a ideia apresentada? Pois é. A população precisa participar ativamente da vida política da sua cidade, seu estado e seu país, o que deve ocorrer de forma civilizada, dentro dos limites da lei, de forma inteligente e construtiva. Por que eu coloco isso tudo? Porque agora sim eu trago a citação. Segundo Bauman, questionar de forma correta constitui a principal diferença no que diz respeito à participação do ser humano na sociedade. Ou seja, quando eu questiono de forma inteligente, construtiva, dentro dos limites da lei, de forma civilizada, quando eu faço isso, eu participo ativamente da vida política, que não tem como a gente se esquivar. Não confundam política com politicagem, né? Tudo na nossa vida praticamente é política, né? Aí eu cito o Bauman, por quê? Porque o Bauman diz que questionar da forma correta é a principal diferença. Beleza? Constitui a principal diferença. Então, pronto. Fiz um parágrafo para falar da atuação da sociedade. Aí eu volto lá no texto e vejo que eu termino aqui o contudo, né? Como eu disse que talvez nem fosse tão bom assim, acabei esquecendo de mudá-lo, tá? Mas vamos lá. Contudo, não raro que se observa é o próprio... Ah, não, aqui podia. Podia. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma situação diferenciada.
eu estou falando da situação, vamos dizer assim, não é diferenciada, perdão. Eu não estou falando ainda que o Estado não foi competente. Tá? Agora que eu vou falar disso, que o Estado não foi competente. Então tudo bem aqui o contudo, tá? Contudo não raro, o que se observa é o próprio Estado violando esses direitos das mais diversas formas e a população passiva inerte diante disso. Então aqui eu ligo a isso aqui de cima e isso aqui tudo vai ser o meu item C. Vamos ver como é que ficou esse item C? Contudo, em diversos lugares, olha só, eu alterei aquele por outro lado, né? Poderia ter usado, em vez do contudo, vamos ver, vamos lá. Em diversos lugares ao redor do mundo, seja no Rio de Janeiro, cidade na qual no ano passado 1.124 foram mortos pela polícia e outros milhares executados pelas milícias, ou no Oriente Médio, onde grupos extremistas transformaram execuções e medo em cotidiano, notam-se áreas nas quais o descaso do Estado permite o domínio da violência. Beleza, mantive praticamente tudo aqui, né? Nesses locais, a impressão que se tem é de que não há notícia acerca da existência de documento algum ou de entidade que regulamente as relações sociais. O que impera é a violência. Ou seja, o Estado definitivamente não cumpre seu papel. Ou seja, eu concluí o parágrafo, né? Eu faço uma conclusãozinha nesse parágrafo. Veja bem, é um parágrafo que eu diria, eu não consegui reverter isso aqui, essa impressão que se tem, sinceramente eu não consegui algo que deixasse, então resolvi arriscar e deixar, vamos dizer assim, né? Tá bom? Correndo esse risco, por assim dizer. Trago argumentos de exemplo concreto, estou falando aqui de dados estatísticos, tá? Não trago a força de um argumento de autoridade, segundo aquilo que a Fundação Carlos Chagas mais exige, tá? Mas, beleza, e principalmente trouxe uma conclusão para esse parágrafo, que era importante aqui, né? Ou para constatar, para concluir o raciocínio, ou seja, o Estado definitivamente não cumpre o seu papel, já que o mote aqui era falar que o Estado, com o seu descaso, permite o domínio da violência, tá? E aí, por último, vai lá, portanto, observa-se que o papel do Estado em relação aos direitos humanos é necessário, mas sua atuação prática é falha e delicada. Beleza? Ok? Então, estou concluindo falando que o papel do Estado é necessário, mas a atuação prática do Estado, ou seja, na prática, é falha e delicada. Até mesmo nos locais em que o Estado pretende realizar seu papel de preservar esses direitos, ele não consegue fazê-lo. E nos locais dos quais o Estado se distancia, o caos fica ainda mais evidente. Poderia colocar aqui a questão da população, né? As pessoas, por seu lado, por sua vez, também não participam. Enfim, caberia aqui nessa conclusão para ficar ainda melhor. Mas compreendem como é que eu posso ligar melhor? Eu preciso citar? Preciso. Citou o Bauman aqui, beleza. Deu um jeito de enfiar o Bauman no meio da história. Ótimo, tudo bem. Então vamos ligar, de alguma forma, essa citação do Bauman. Lembrem-se de que a FCC gosta da estrutura de 3 parágrafos no desenvolvimento. E isso é uma coisa importante, que o texto original não havia obedecido. Então eu peguei, dividi, até para não ficarem parágrafos gigantescos. Não passei isso para a folha, tá? Não sei como é que dá no manuscrito a quantidade. Como eu disse, fui baseado naquilo que me foi entregue, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que dá para ter uma noçãozinha de como arrumar, de como construir também o seu texto para a Fundação Carlos Chagas. E aí, meu amigo, se você faz um texto desse para outras bancas, você está sobrando, tá ótimo. Ok? Beleza? Meu amigo, dono deste texto, espero que tenha ajudado um pouquinho a esclarecer para você aí. Qualquer dúvida é só vocês mandarem, tá joia? Um abraço e até a próxima.